O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, enquanto eu ouvia a proclamação da leitura do livro do profeta Isaías, eu me lembrei de uma reflexão que um liturgista uma vez me fez e que eu achei muito bonita. Na liturgia também se usa poesia. A poesia é um instrumento muito privilegiado para falar das coisas de Deus. Aliás, a poesia é um instrumento privilegiado para falar das coisas do coração. É verdade que existem pessoas, existem poetas, escritores que usam os seus poemas justamente para alfinetar e para fazer uma verdadeira apologia do mal. Mas a inspiração bíblica ela é cheia de poesias, de poemas, né? De tal maneira que, se nós pensarmos os salmos, 150 salmos e outros tantos textos salmódicos que existem ao longo do Antigo Testamento e mesmo no Novo, né? Mostram muito bem como que o autor sagrado tantas vezes se serve justamente da linguagem poética para falar daquilo que vai ao coração. Lembro-me bem, por exemplo, do Salmo 8, né? Senhor, quando eu contemplo os céus estrelados, quando eu olho as noites de luar e penso que foste tu, seu Criador, eu me pergunto que valor imenso não deve ter o ser humano para estar sempre na tua lembrança e ser tratado com tanto carinho. Então vejam, é o coração que se extravasa numa linguagem eminentemente poética. O profeta Isaías hoje faz uso da linguagem poética um pouco para falar, para confessar os pecados do seu próprio povo, e certamente ele se incluía entre esse povo que era pecador, quando ele diz assim: como a mulher grávida, ao aproximar-se o parto, geme e chora em dores, assim nós, Senhor, em tua presença, concebemos e sofremos dores de parto, mas o que geramos foi vento. Não demos à terra frutos de salvação, não fizemos nascer habitantes para o mundo. É uma confissão usando uma comparação, mas que expressa muito bem aquilo que Deus esperava, porque Jesus mesmo no Evangelho vai dizer que é preciso que nós permaneçamos e que nós produzamos frutos e que o nosso fruto permaneça. Ele diz isso no Evangelho de São João. E São Paulo, na carta aos Gálatas, ele vai enumerar o fruto do Espírito como sendo o sinal da própria ação do Espírito de Deus. Então, Deus espera de nós frutos. E muitas vezes esses frutos são gerados nas dores do parto. Quantas vezes a perseguição e os nossos próprios pecados nos fazem sofrer. Quantas vezes nós temos que dizer, como São Paulo, né? Não faço o bem que eu quero e o mal que eu não quero, isso eu faço. E aí também nós, tantas vezes, precisamos dizer, sofremos as dores do parto, mas o que nós geramos foi vento. O que nós geramos não foi fruto do Espírito. Ao mesmo tempo, então, que Isaías nos ajuda no exame de consciência, ele usa também a linguagem poética para nos
chacoalhar um pouco mais. Mas depois ele termina com uma exortação em nome de Deus: despertai, cantai louvores, vós que jazeis no pó. O Senhor é orvalho de luz, Senhor, é orvalho de luz o teu orvalho, e a terra trará à luz os falecidos. Reviverão os teus mortos e se levantarão também os meus mortos. Então vejam, meus queridos, fica aí para nós que nós não precisamos ter medo de abrir o nosso coração de maneira, inclusive, íntima, amorosa, poética, quem sabe, quando nós formos dirigir a nossa oração e até mesmo o nosso pedido de perdão diante de Deus. Jesus no Evangelho, ele manifesta o seu carinho também de uma forma muito poética. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje nós estamos celebrando a memória de São Camilo de Leles. É interessante que São Camilo, antes da sua conversão, ele foi militar, participou de muitas batalhas e, ferido no hospital, ele convivendo com outros doentes e com a sua própria ferida, ele começa a perceber a transitoriedade das coisas. Ali ele tem um momento de conversão mais profunda e ele decide se dedicar justamente ao cuidado dos doentes, chegando a dizer aos seus confrades que quando eles fossem atender um doente, eles deveriam estar conscientes de que eles atendem o próprio Senhor. Hoje, na pastoral da saúde, ou se preferirem, na pastoral do doente, nós temos um campo imenso, porque a pastoral da saúde ela não deveria trabalhar apenas com o doente, mas também na prevenção. Aqui nós temos algo muito vasto, em que nós precisamos caminhar ainda bastante. Mas mesmo quando se trata do atendimento aos doentes, todos os dias em casa nós rezamos pelos doentes, pelas famílias que têm doentes dependentes, porque sem dúvida alguma o altar dessas famílias está justamente no leito daquele irmão, daquela pessoa que está sofrendo. Nós pedimos de uma maneira especial pelos doentes que atravessam dores severas. Vocês sabem que existem certos tipos de enfermidades que os próprios médicos chamam de marcadas pela dor severa ou por dores severas. Tem certas doenças em que às vezes nem a morfina resolve mais, né? A dor é tão intensa e essas pessoas mais do que nunca precisam do conforto da consolação de Deus. E pedimos também pelos doentes abandonados. E apesar de todo o esforço para termos um sistema único de saúde que seria marcado pela equidade, pela igualdade, existem muitos municípios por esse Brasil afora. Na região da Amazônia isso é muito característico, mas mesmo entre nós, em que só na justiça mesmo é que se consegue antecipar certas cirurgias, certos procedimentos. Mas existem muitos doentes realmente que estão literalmente abandonados e às vezes nem é por culpa do poder público, mas das próprias famílias. Nunca me esqueço de uma visita que eu fiz numa paróquia onde eu trabalhei, em que havia uma senhora que morava no quarto dos fundos, uma edícula, né? Uma edícula nos fundos, os filhos moravam na frente, e ela estava literalmente abandonada, ela estava sendo comida pelos ratos que ficavam ali ao redor. E os filhos na frente, né? Os filhos na casa da frente. E ali pela primeira vez, pelo menos na minha experiência, porque é muito comum a gente pedir ao juiz que tire os filhos, a guarda dos pais em relação aos filhos, para proteger os filhos de espancamentos de violência. Ali foi necessário tirar a mãe
dos filhos, porque era a mãe que estava sofrendo pelo descaso de seus filhos. Então aqui nós temos um campo enorme e devemos continuar rezando. Fizemos isso muito durante os tempos da pandemia, mas mesmo agora que a pandemia está arrefecendo, ainda não terminou, nós devemos continuar pedindo muito e fazemos isso em casa todos os dias, pelos profissionais da saúde, por aqueles que cuidam dos doentes e também pelos cientistas que buscam sinceramente caminhos para resolver os problemas da humanidade. Pedimos também pelas autoridades, pelos que trabalham no serviço público e que querem fazer a diferença, que eles possam ter força, luz, inspiração. E pedimos, enfim, pelos agonizantes, né? Para que Deus os acompanhe até o fim. Então, meus queridos, nesse dia de São Camilo de Leles, queremos nos unir também em todas essas orações, pedindo tanto pelos doentes como por aqueles que cuidam dos doentes, pelas famílias que têm os seus doentes dependentes, e que todos nós possamos acorrer ao Senhor quando Ele nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e atribulados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Porque sou manso e humilde de coração, e eu vos darei descanso. Aprendei de mim. E ao aprender de Jesus, nós também poderemos, dentro da nossa limitação, mas com a força que vem de Deus, dizer aos nossos doentes: vinde a mim, porque eu também posso ajudar para que o vosso fardo seja um pouco mais leve. E se a medicina já não pode fazer mais nada, a ciência já não pode fazer mais nada, conte ao menos com a minha oração, com a minha presença. Se é isso que eu posso fazer, é isso que eu vou fazer. E que cada um de nós possa contribuir para que aqueles nossos irmãos sofredores tenham um pouco mais de dignidade dentro da sua própria dor. Aliás, a dignidade eles têm, que eles tenham a sua dignidade respeitada, né? Vamos, então, com essas intenções, apresentar ao nosso bom Deus as nossas preces.